A paz, meus queridos adolescentes da EBD, da nossa amada Igreja Batista Nacional no Rodolfo. Nós estamos com muita saudade de vocês. E hoje nós estamos aqui, né, os professores da EBD, da classe dos adolescentes, para falar um pouco com vocês uma proposta nova que nos foi lançada, né? A superintendência da EBD nos propôs estarmos com vocês nesses dias de quarentena discutindo, aprendendo um pouco da palavra de Deus, né? Para que nós não fiquemos assim, somente isolados fisicamente, né? Nós podemos estar juntos, né, emocionalmente e aprendermos e aproveitarmos esse tempo para aprender, para estudar um pouco a palavra de Deus. E é nesse propósito que nós estamos aqui hoje. Nós três, os três professores da EBD, né, para bater um papo com vocês sobre as lições que virão aí na revista que a gente tem estudado. Então, eu morro de saudade de vocês, sintam o meu abraço, até que um dia que a gente possa se abraçar, né, de verdade, tá bom? Um beijo, os outros professores vão falar com vocês também. Não é você, Yuri? Você. Fala um oi Então, aí com eles, pessoal. galera. Eu achei que o Yuri ia falar primeiro, eu tava esperando. É porque aqui no meu ordem tava Yuri. Então, pessoal, estamos aqui só para dar um alô mesmo, um beijo para vocês que estão aí em casa, ou se não estiver em casa, não sei onde estão vendo. Não, só pode estar em casa, né, no momento de coronavírus. Fique em Espero que a casa. gente possa, fiquem em casa. Espero que a gente possa estar em breve juntos para não só aprender assim em vídeo, mas poder aprender brincando, dialogando, sentindo o cheiro, adrenalina ali no olho, tá bom? Bem, não vou me apresentar porque todo mundo me conhece. Não sei se tá muito bom aí, que minha internet tá meio capenga agora. Mas Deus abençoe, né? A gente tá nesse momento aí complicado, mas não é por causa disso que nós vamos deixar de estudar, alguma coisa desse tipo. A gente vai tratar um assunto interessante e é isso aí. A gente vai gravando assim, fazendo assim, enquanto as coisas não melhorarem, enquanto as coisas não mudarem, a gente vai caminhando dessa forma. Amém. Então, antes da gente começar, né, como é de praxe, como a gente sempre faz, vamos nos colocar na presença de Deus. Eu queria pedir a Yuri para que orasse, né, fizesse uma breve oração para que a gente pudesse começar esse bate-papo na nossa lição de número 6. Isso aí. Vamos Senhor, meu orar? Deus e meu Pai, Senhor, muito obrigado, Pai, por mais esses dias reunidos, Senhor, em torno da Sua palavra, Pai. Por mais, Senhor, que estejamos distantes fisicamente, Senhor, estamos unidos através do Seu sangue, através da comunhão, Senhor, que existe entre nós, Pai. E que essa verdade venha se estabelecer e que nós possamos ver, Senhor, com os nossos olhos físicos, assim como nós temos olhado com os nossos olhos da fé, Senhor. Abençoa, Senhor, essa lição que iremos estudar, que iremos comentar, Pai, que cada um receba ela no seu coração, que ela faça morada em nós, Pai, que ela nos traz transformação, mude nossas vidas, Senhor, e nos faça compreender um pouco mais de Ti, Pai. É o que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, meus queridos, como eu disse, né, nós paramos na lição de número 6, né? Estudaríamos a lição de número 6 hoje, né? E ela traz um tema, né, como título, Síndrome de Juízes e de Reis, né? E essa lição, como texto base, ela vem trazendo 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 11 a 13, perdão. Nós sabemos que a primeira carta de Coríntios, né, de Paulo aos Coríntios, ele escreve a esse povo, né, tentando conduzi-los, né, a uma doutrina, né, a sã doutrina, um estilo de vida que agradasse a Deus, porque eles estavam, né, tinham abandonado essa vida e estavam em decadência espiritual, né? Então o interesse de Paulo era que fizesse retornar, né, com esse povo para os caminhos de Deus, né? E aí, nesse capítulo 10, né, ele dá exemplos da história do povo de Israel para que aquele povo de Corinto, né, entendesse que
exemplos a não serem seguidos, né? Para que eles aprendessem com as falhas do povo de Israel, a ponto de que muitos ficaram pelo caminho, né? Os seus corpos ficaram espalhados no deserto, enfim. Então, nesse capítulo 3, nos versículos 11 a 13 do capítulo 10, né, diz assim, vamos ler lá, depois vocês acompanhem aí quando estiverem ouvindo essa aula. Diz assim: essas coisas aconteceram a ele como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, né, na lição de hoje, a gente depois vai retomar esse versículo, então guardem isso, né? Essa breve introduçãozinha que eu dei aí, e a gente vai depois retornar a esse versículo lá no final, na hora da conclusão. E a lição de hoje, ela fala então do cuidado que nós devemos ter, né, para que a gente não caia em tentação de a gente se achar inabalável, inatingível, como se nada acontece comigo, eu sou muito seguro do que eu penso, do que eu faço, né? A gente sabe que é muito bom quando a gente tem a nossa autoestima elevada, quando a gente confia nas nossas atitudes, né? Só que quando isso passa do limite, isso é um perigo. Por que é um perigo? Porque a gente pode se achar inabalável, inatingível, nada acontece comigo, nada me atinge, e aí eu esqueço, né, de que eu sozinho não sou ninguém, né? Eu esqueço de que eu devo a ajuda, o auxílio, a orientação do nosso Deus, né? Então, quando a gente tem esse tipo de pensamento de que eu sou inabalável, ele precede, ele vem antes da gente cometer o pecado. Ele é o start para que a gente possa pecar e, consequentemente, cair em ruína. Então, é isso, a gente tem que estar sempre, é muito importante que a gente esteja atento aos nossos pensamentos, porque é nele que tudo começa. E é disso que a gente vai falar um pouco hoje, né? A lição vem falar de síndrome de juízes e reis. Se a gente pensa na palavra síndrome, qual o significado dessa palavra síndrome, né? Aí eu fui lá no dicionário, né, para tirar direitinho, e tem o seguinte sentido. É um termo bastante utilizado para caracterizar o conjunto de sinais e sintomas que definem uma determinada patologia ou condição. E é sobre isso, né? Sobre personagens bíblicos que caíram nessa tentação, se acharam inatingíveis, inabaláveis, né? Acharam-se superiores, quando o ego falou um pouco alto, né? Que a gente vai falar e que dá a gente exemplos que a gente não deve seguir. Então vamos ficar atentos a essa discussão que a gente vai ter aqui, beleza? Vamos lá? Isso daí que a Cíntia está falando, a gente vai ter dois exemplos nessa seleção: Sansão e Jeú. Sansão era um cara, talvez, tipo a maioria da gente. Tipo, era um crente mesmo, era uma pessoa que nascia em berço evangélico. Só que ele teve essa síndrome, talvez tenha causado um transtorno nele, e no caso dele, como a gente pode ver, vai levar a uma morte. A gente, quando nasce, né, muitas vezes, muitos que vão estar vindo aí da classe, já estão na igreja desde que nasceram, e a gente se acha mais forte, ou acha que a gente tem mais saber, acha que a gente conhece mais, acha que a gente conhece mais a Deus. E o Sansão não foi diferente muito, não. Ele, desde pequeno, ele era filho de Manoá, e desde pequeno ele foi consagrado a ser nazireu. Ele era uma pessoa separada, e os nazireus eles não podiam beber, eles não podiam raspar a cabeça, eles não podiam tocar em cadáveres, então tinha uma série de requisitos para os nazireus. E os pais de Sansão, que tinham uma mãe estéril, Sansão tinha uma mãe estéril, desde pequeno
quiseram que o seu filho se tornasse nazireu, separando e consagrando ele dessas coisas, desses hábitos. O voto de nazireu era algo muito específico, era algo que era para os sacerdotes mesmo. E o Sansão é um dos exemplos de pessoas que a gente vai ver que ele se tornou depois de maior, né? Ele se tornou juiz. Só que o Sansão era um juiz diferente. Ele tinha a Bíblia, no livro de Juízes vai citar vários juízes, e o Sansão ele tinha muita força. A gente já sabe um pouco dessa história. O grande estalo que a gente tem que perceber é que essa força não vinha de Sansão. Essa força, na verdade, não vinha nem do cabelo de Sansão, como a gente aprende. Essa força vinha do Espírito Santo. Não era algo que, como a gente falou assim, é bom a gente ter autoestima, é bom a gente entender isso e tal, mas a gente não pode viver segundo as nossas próprias forças, achando que a nossa força vence tudo, a nossa força é maior, enfim. E aí a gente começa a se questionar sobre essa história de Sansão. Sansão ele começa a caminhar na vida dele lá, tem uma guerra, né, acontecendo entre os filisteus e os israelitas, e os juízes são justamente essas pessoas para tentar libertar esse povo, o povo de Israel, para tentar dar as melhores escolhas, os melhores caminhos, as melhores decisões para esses momentos. E acontece várias coisas no episódio de Sansão, e na história de Sansão. Ele casa-se com uma mulher que não é da tribo dele, que não é do povo dele, que é de Samaria, não, que é filisteia. Ela é filisteia. E essa mulher, ela é fora, né? Mas ele é fora do povo. Isso, no momento que ele começa a fazer isso, vai causando discórdia, porque os filisteus não se estavam muito bem com o povo de Israel. Só que nessa discórdia, os filisteus não gostam de Israel e aí não gostam de Sansão. E aí, num evento desse envolvendo o casamento, acontece um momento dele estar de frente com um leão e ter que matar esse leão com as próprias forças, rasgando ele. Também a gente já deve ter ouvido falar que o Sansão, ele é nesse momento que ele coloca mel de abelha dentro do leão. E lembrando, o Sansão ele não pode tocar em animais mortos, não pode tocar em cadáveres. Oi? Não pode tocar em animais mortos. Ele não poderia nem se casar. Sim, não poderia casar com alguém do povo de Filisteus. Não podia tocar em animais. Na verdade, né, quando ele insiste nesse casamento com essa mulher filisteia, né, ele já meio que contraria os pais, né? Porque os pais já avisam ele, poxa, será que não teria uma mulher daqui, né, do seu povo para você se casar? Mas ele fala, não, foi com ela que eu me agradei, é ela quem eu quero. Então aí ele já começa a desobediência, né? Acho que já é o primeiro exemplo de desobediência dele, né? O povo de Israel casava com o pessoal do próprio povo de Israel. E aí vai acontecendo várias coisas. Eu ia citar vários momentos aqui, mas eu já sei que se eu for falar, vou delongar, vou demorar muito. Então, os filisteus, eles ficam bravos com Sansão. Tem um episódio que o Sansão tem que botar fogo. Ele junta caudas de raposas, assim, e ele bota fogo de propósito e solta no milharal, solta nas plantações dos filisteus. O pessoal fica bravíssimo com ele. E aí, depois eles querem matar Sansão. Sansão tem que pegar tem que fugir no meio da noite. Ele tá lá com a esposa dele, ele tem que fugir no meio da noite, porque o pessoal tava querendo matar ele. Aí ele falou, não vou deixar, não vou esperar até amanhã. E aí ele sai no meio da noite. Só que aí quando ele sai, o portão da cidade está fechado. Aí ele arranca o portão da cidade, leva nas costas, e vai andando até um cume de um monte. E aí arrancar o portão de uma cidade, naquele momento, simbolizava ele destruir toda a força daquela cidade, o orgulho daquela cidade. Porque demonstrava isso, aquele portão grandão da cidade. Enfim, depois o Sansão ele se apaixona pela Dalila, para resumir um pouquinho da história. Ele se apaixona pela Dalila e a Dalila tenta, como é que fala? Tenta descobrir o segredo da força de Sansão. E Sansão resiste 3 vezes. Não. Até que a Dalila ela consegue descobrir, o Sansão conta para ela. E aí, nesse momento, ele expõe
ele exterioriza que o coração dele já não estava mais naquele voto de consagração, de separação a Deus. Mas o principal de tudo, o Sansão, ele está sempre mostrando as suas próprias forças. No evento das raposas, ele demonstra a sua própria força. No evento que ele tira o portão e carrega sobre as suas próprias costas. Ele está sempre carregando sobre as suas próprias costas. Então, nesse momento da Dalila, quando ele conta e se demonstra esse poder, é como se a tribulação mostrasse essa vulnerabilidade dele. E aí ele começa novamente a se voltar para Deus. Mas não é fácil assim. Porque quando ele entrega, né, o seu segredo para Dalila, o pessoal dos filisteus, eles vêm com o cabelo dele, e aí prendem ele, cegam ele, acabam com Sansão. E Sansão, ele fica num estado vulnerável. A gente está mostrando essa história para a gente lembrar como a gente precisa se tornar vulnerável diante de Deus. Porque talvez Sansão tenha caído num orgulho ou numa falsa, uma falsa ideia de si mesmo, de quem ele era perante Deus, de se achar maior, de ser o mais forte de todos os homens, mais forte que os mais fortes dos homens. Não E às vezes a gente reconhecer que a pode... força vinha do Espírito Santo de Deus, né? Exato. Talvez E ele tenha assim, esquecido. e eu penso, né, que quando ele entrega esse segredo dele, que estava no corte dos cabelos, que a força estava relacionada ali, na verdade ele viola completamente toda a aliança, né, que Deus tinha feito com ele, né? Não porque ele, como você disse, né, não era nos cabelos que estava a força dele, mas essa aliança, esse conjunto de coisas que deveriam ser seguidas e que ele foi deixando para trás, achando porque ele era forte, que ele dava conta de tudo, né? Sem entender, sem citar, sem responder, né, da forma que o Espírito Santo de Deus que estava ali com ele, né? Então ele foi se achando o superpoderoso, né? E a hora que ele corta literalmente o vínculo, a aliança com Deus, é a hora que ele entrega o segredo, né? Já, na verdade, foi algo que ele só exteriorizou algo que já estava no Já coração estava, dele. já vinha acontecendo. Já tinha acontecido, ele já tinha negado esse voto já dentro dele, e ele exterioriza isso com o cabelo, falando para Dalila. Sansão já estava distante de Deus antes mesmo disso. E Deus é misericordioso, fala. É que, se a gente for ler o voto do Nazireu, a última coisa que realmente faltava do voto Nazireu, que ele não tinha acabado, era o cabelo grande. O resto ele já tinha feito tudo que não Sim, podia. eu não Só o podia. cabelo mesmo que faltava. Verdade, verdade, verdade. Desde, Verdade a, mesmo. desde o início, né, quando ele tem aquele encontro com o leão e tal, e Uhum. que ele mata o leão no retorno dele da casa da futura esposa, né, para a casa dele, né, ele passa, vai até aquele cadáver lá do leão, vê que tinha mel, pega e come esse mel, ainda oferece para os pais, sem contar de onde era aquele mel. Então ele já começou a quebrar toda aquela aliança. O único, o exterior, o que estava aparecendo ainda que faltava é o que o Yuri falou, né? Que era a questão do corte do cabelo, né? Mas ele já vinha se distanciando dessa promessa, né? Sim. Por isso que Usando a a Bíblia força fala. como... Como? Não, usando achando que a força vinha dele, né? Por isso que a Bíblia fala que aquele que está de pé cuide para que não caia. Para não deixar isso sobressair mesmo. Rapidamente, a história de Sansão continua e ele caminha, está diante de um templo, assim, do lado de colunas, preso, acorrentado, e o povo lá, né, o povo filisteu lá, e ele começa a clamar a Deus. O interessante é que o Sansão, mesmo com esses erros, ele vai parar, assim que eu estava comentando, vai parar na galeria da fé. Eu falei, por que ele vai parar na galeria da fé se ele tinha tantos erros? A gente não pode se achar invencível, mas quando a gente se reconhece vulnerável, a gente alcança a misericórdia de Deus, porque ele nos abençoa novamente. Então ele está lá no meio das
Vocês não estão vendo a minha mão, né? Eu estou fazendo gesto aqui, não dá. Ele está lá no meio das colunas, assim, e ele clama a Deus. E eu só quero ler esse versículo. Já cego, né? Juízes, isso, cego, maltratado, Juízes 16, ou 17 e 28. E nessa hora ele suplicou ao Eterno: Senhor Eterno, atenta para mim outra vez. Eu imploro, dá-me forças mais uma vez, Deus. Com um sopro de vingança, permite que eu vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Eu só quero marcar isso aqui. Atenta para mim outra vez. Eu imploro. Eu estou lendo na versão a mensagem. Dá-me força mais uma vez. Lá em Hebreus, quando fala da galeria da fé, fala que ninguém pode querer buscar, ninguém pode encontrar ao Senhor se ele não, se ninguém pode se aproximar de Deus se eles realmente não crer que Ele existe. Nesse momento, quando Sansão se reconhece vulnerável, se reconhece que não é invencível, ele passa no coração dele a ter uma mudança e ele passa a se aproximar de Deus realmente de coração. E aí ele começa a entender, a fé começa a operar nele. E eu acredito que é por isso que ele acaba indo para a galeria da fé. Mas a nossa lição ela continua. Tem outros exemplos ainda que ainda estão por vir. Mas vocês têm alguma coisa para acrescentar? Sim, Júlio, alguma coisa? Eu acho que você resumiu, né, de uma forma assim, bem resumida mesmo, que é o que a gente precisa entender agora nesse momento, é isso. Sansão, é interessante que toda a minha trajetória, né, de leitura de Bíblia, da Bíblia, enfim, eu sempre via Sansão sempre desse lado aí, né, positivar, da galeria da fé. E a gente esquece que até essas pessoas, né, também tiveram os seus erros, né, também tiveram os seus pecados, também tiveram os seus tropeços, né. Então, assim, que esse exemplo de Sansão, como vem um outro aí, né, de um rei agora, que o Yuri vai falar, que esse exemplo fique para a gente como um exemplo que não deve ser seguido, né? Por isso que quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios, né, ele diz isso, ele fala do exemplo do povo de Israel para exemplos que não devem ser seguidos. Esses exemplos é para que a gente fique atento, né? Então, assim, para que a gente veja o Sansão por uma outra ótica também, né? Inclusive o caminho que o Sansão escolheu quando ele restaura as forças dele, mas ele morre no final. Então ele derruba as colunas do templo e acaba morrendo junto com os filisteus. Então é algo para a gente pensar que tipo de escolha a gente quer ter. A gente pode, talvez a gente não precise passar por essas coisas. Então para a gente aprender com isso. Isso aí. E ele entende que naquele momento, quando ele ora a Deus, ele entende que a força dele vinha de Deus. Que ele não tinha mais força. Né? Que só se Deus desse novamente a força a ele seria capaz de derrubar aquelas colunas. E com ele, com a morte dele, levar, né, um número grande também, né, de inimigos, né, morrendo. E agora a gente passa para outra... pode falar. A Bíblia fala que, né, teve aquela questão do jumento que ele põe para matar o pessoal com a queixada do jumento. Queixada. Sim, a queixada. A Bíblia fala que na morte dele ele matou muitos mais filisteus do que a vida inteira. Né? É interessante, meus queridos adolescentes, que depois, né, vocês leiam a lição, né, de número 6, a gente não terminou ainda, mas já deixando uma dica, né, leiam essa lição de número 6, ouvindo um pouco do que a gente está contando aqui, e leiam principalmente, né, as referências bíblicas que a lição traz, onde conta a história de Sansão, né, onde conta a história do outro que a gente vai ver agora, né, para que a gente e que vocês façam esse link com esse papo que a gente está batendo aqui, beleza? Isso aí. Agora a gente vai falar sobre um personagem que eu acredito que não é muito conhecido, né? Ele é um rei de Israel, foi o 10º rei de Israel, e eu acho que ele vai ser conhecido, ou quem precede ele é mais conhecido, que é o Acabe, né? O Acabe é o famoso esposo da Jezabel, né? E o Jeú tem uma coisa interessante, que ele era um dos generais de Acabe, e o profeta, né, manda um servo ir e ungir ele em secreto,
como novo rei de Israel e fala: Deus mandou ungir você para você acabar com Acabe e com Jezabel, né? Ele imediatamente faz isso. Quem lê aí a história dele, né, está em 2 Reis 10 ou 9, eu anotei ali. Ele vai, acaba com Acabe, cumpre o que Deus diz, mas aí ele comete o primeiro erro da vida dele, né? Que não só ele interfere com a família de Acabe, Jezabel, que foi o que Deus mandou ele fazer, como ele também vai e mata 42 parentes, Deus não pediu isso, do rei Acasias de Judá. Ele interferiu no reino de Judá quando Deus disse que ele só deveria fazer as coisas com Acabe, de Jezabel. Aí a gente faz um link, um paralelo interessante a que essa coisa de autossuficiência nossa. Deus às vezes dá uma tarefa pra gente, pede algo para nós, e assim como Sansão, Jeú fez mais do que Deus queria, né? Com esse ímpeto dele de querer resolver, né? Em 2 Reis 10, 29 e 31, também vai narrar que ele cometeu outro erro, que foi um erro terrível, quando Deus pediu para ele eliminar a idolatria da terra de Israel. Ele chegou a fazer isso. Vai narrar na passagem que ele reúne todos os profetas de Baal no templo de Baal e mata todos esses profetas de Baal. Mas ele não acaba 100% com a idolatria, né? Como ele não trouxe o conhecimento do povo a Deus, não trouxe o conhecimento de Deus ao povo, ele ainda continua com os bezerros de ouro. Por mais que ele acabe com o culto de Baal, ele continuou com a idolatria dos bezerros, né? Que a gente lê na Bíblia e deve achar que é um culto estranho, mas era uma forma distorcida de adoração a Deus. Eles diziam que aquele bezerro, né, que a gente vê desde lá de Moisés, era uma representação de Deus. E para não perder o reino, para não perder apoio das pessoas que adoravam daquele jeito, ele também não acaba com esse tipo de idolatria. Então, fazendo paralelo aí entre ele e Sansão, a questão é sempre essa: é autossuficiência em relação a Deus. Deus manda você fazer algo e você vai lá e, não, pode ser assim, vamos fazer desse jeito. É não seguir à risca tudo que Deus mandou, né? O Jeú, ele tinha tudo para ser conhecido como um reformador de Israel, né? Porque a gente sabe pela palavra e pela história, o estudo histórico, que o reino de Israel caiu primeiro do que o reino de Judá. Justamente porque Judá ainda mantinha um pouco de temor a Deus, né? A gente vai ver a listagem dos reis de Judá. Alguns foram reis bons e outros maus. Jeú tinha tudo para ser um rei bom e foi um rei mau justamente pela desobediência e pela autossuficiência, né? Esses são esses dois personagens aí. Um juiz, que é Sansão, e um rei, todos eles errando com esse mal de se achar. Isso aí. O que eu achei curioso agora, que eu não tinha pensado, que você falou, é que antes eles tinham um bezerro de ouro como uma representação de Deus mesmo. Não era tipo outro Deus, era uma representação de Deus mesmo. E eu fiquei pensando agora na nossa autossuficiência. Se será que somos autossuficientes nas nossas representações de Deus? Hoje mesmo, na igreja, em qualquer lugar que a gente estiver. Fiquei pensando, nossa, quais são as nossas representações de Deus? Às vezes a gente está achando que é Deus mesmo, dando o nome de Deus, da Bíblia mesmo, mas na verdade é uma representação como um bezerro de ouro. Se não somos autossuficientes assim também. O Sansão, ele tinha o bezerro de ouro dele no sentido de alguma coisa que ele idolatrava, né? Que no caso do Sansão era ele mesmo. No caso do Sansão era ele mesmo. E o Jeú, ele erra por trás de uma aparência piedosa, mas na verdade ele não era nem um fanático religioso e nem era uma pessoa que não se importava com Deus. Ele era uma pessoa que usava Deus e as coisas de Deus para alcançar os seus próprios objetivos. Sim. Eu acho que
Eu acho que nos dois, no fundo, apesar do Sansão ser mais aparente, assim, realmente ele acaba idolatrando ele mesmo. Na história do Jeú, acho que é semelhante. É semelhante. Acho que tudo que é idolatria, a gente deixa de tirar o lugar, a gente tira o lugar de Deus para botar nós mesmos no lugar. Todo tipo, mesmo que seja, eu esteja botando lá no bezerro de ouro. Mas querendo ou não, eu estou adorando o que eu gosto em mim naquele bezerro de ouro, o que eu gosto, o que eu gosto em mim, assim, As minhas o que eu acho vontades, né? certo, as minhas vontades, É, enfim, nas representações de Deus. pô, o GU caiu nisso mesmo, né? Ele olhou e viu que ele não poderia acabar totalmente com esses cultos idólatras. Por mais que ele tenha acabado, diz até a Bíblia que no lugar que era o templo de Baal, ele criou um banheiro público. Uhum. Mas quando ele precisava mostrar a Deus para o povo, ação real a Deus, ele, por questões políticas, ele não faz. Nossa, achei Então foi o pesado momento que isso, ele, achei a é, palavra para mim ele, agora, hein? Sério mesmo. ele coloca Deus tipo assim, nossa, se eu cortar esse pessoal aqui que usa o bezerro de ouro, o meu reino cai. Por mais que tenha sido Deus que tenha me dado, ele vai cair. Então deixa isso para lá. Eles estão adorando Deus mesmo, meio que de forma errada, mas deixa lá. Hashtag fala Aí Deus. deu no que deu. Deus cumpriu a promessa, falou com ele, né, que a dinastia dele reinaria por mais 4 reis, mas ele não, ele teve uma recompensa terrena, né? Ele foi rei. Os 4 descendentes deles também foram reis, mas será que ele teve a real recompensa, que era a salvação? Ou muito mais, né? Ele não teve um renome depois disso. Ele teve a oportunidade, não fez. Então, gente, eu acho que com isso, alguém tem mais algo a falar, a colocar? Nós É estamos isso. ainda. Eu não É tenho nada. autossuficiência. É isso. Então, Pode falar. Eu não tenho nada, não, nada que além do que a gente já falou. Eu já uhum. só Então, né, repeti. toda a lição, né, o que faz a gente entender, e eu já estou encaminhando, né, para a conclusão, até por conta do nosso tempo, né, toda a lição, ela vem falar de erros que nós, enquanto cristãos, devemos estar atentos a não cometer e a nos embasar em exemplos como esses da Bíblia, em exemplos muito dos nossos dias, né? Muito dos nossos dias que a gente vê. Um dos exemplos, gente, eu até penso o seguinte, por exemplo, nessa época aí de quarentena, né? De que é dito pra gente de 10 palavras, 9,9 é fique em casa, se cuidem, né? E aí a gente ter de repente a ideia, não, eu sou cristão, comigo nada vai acontecer, eu estou blindado em relação a essa doença, e aí eu Verdade. sou inconsequente, imaturo, desobediente, e vou e faço completamente o contrário do que as autoridades, a equipe de saúde, todos me orientam a fazer. Com O bom isso eu senso e penso a fé que, em Deus também, né? Porque né, o próprio. A just, fé em Deus é o que a gente espera, enfim. justamente. Então, assim, o que a gente tem que ter enquanto cristão é não se achar autossuficiente, né? Não se achar invencível. E a gente entender que a gente deve respeitar regras, respeitar principalmente o que Deus pede e quer de nós, né? Que a gente siga um caminho de acordo com o que ele deseja de cada um de nós, né? Então, assim, os erros tanto do Sansão quanto do Jeú foram o quê? Essa autossuficiência, a desobediência, a infidelidade, a inconsequência, a negligência, né? Erros esses que levaram eles a se afastar do que Deus tinha para eles, né? E aí, por isso, essas consequências, né? Então, como assim, a gente começou, né, no início, né, lendo a primeira carta de Coríntios, né, o capítulo 10, versículo 11 a 13, eu li na minha Bíblia mais tradicional aqui, e eu gostaria de finalizar essa aula, né, esse bate-papo da gente aqui hoje, lendo o mesmo versículo, os mesmos versículos na versão da Bíblia a Mensagem, porque ela diz, acho que isso aí que a gente conversou aqui com as nossas palavras, né,
ela fecha, muito interessante isso. Então, assim, onde a gente estiver vendo como exemplo de estar nos distanciando do caminho de Deus, seja em amizades, seja nessa época de quarentena que a gente tem acessado muito a internet, em vídeos, em informações, que que a gente busque informações que condizem com o que Deus espera de nós, né? Então, afastar da aparência do mal, né? Então, cuidado que se estamos de pé, cuidado para que a gente não caia, vigiar, né? Pensar sempre, epa, isso aqui pode me levar para um caminho diferente, né? Por isso que eu disse, na verdade, né, que é o pensamento, a gente tem sempre que estar ligado sobre o que eu estou pensando, né? Para que se isso me encaminha na direção de Deus ou ao contrário. Então, na versão da Bíblia a Mensagem, ela fala assim no capítulo 10, 1 Coríntios 10, versículos 11 a 13. Esses incidentes são sinais de alerta da nossa história, escritos para que não venhamos a repetir os erros deles. Historicamente, vivemos situações semelhantes, eles no início e nós no fim. E podemos confundir tudo isso como eles. Não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenham a confiança em Deus. Nenhuma tentação, nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior que o enfrentado por outros. Tudo o que vocês precisam lembrar é que Deus não deixará que fracassem. Ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite, mas estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer a tentação. Então, né, eu achei linda essa versão, eu acho muito clara, e eu acho assim, é isso, ele não impede que a gente passe por dificuldades, né? Mas que a gente esteja atento para não cair, né? As dificuldades, os erros vão estar ali, os pecados vão estar ali, instigando. Mas se a gente tiver sempre esse cuidado, né, de pensar no que Deus quer para nós, né? Então, assim, ter essa visão, né, de que nós não somos inatingíveis, né? Nós temos um Deus que nos guarda, que nos fortalece, mas que a nossa visão, que o nosso coração esteja sempre nele, para que a gente não caia nessas ciladas, nessas armadilhas, né? A fotinha, né, até da nossa lição aqui, ó, a foto traz uma ratoeira, né? Ó, uma ratoeira cheia de queijinho, olha as armadilhas, né? Para que a gente não caia nelas. Não é isso? Nesses tempos é bom lembrar do que é ditado popular, né? A soberba precede a ruína. É verdade. Lembrar de Verdade, no Jesus, caso né? de Sansão, Às vezes você pode ouve o falar. pessoal falando, Deus vai me proteger, Deus me defende, confia em Deus, mano. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus falou Isso isso. aí. É verdade. Tem mais. Então, meus amados, acabamos? Um Terminamos por beijo, hoje? beijo para vocês que vão ficar aí. Um prazer estar aqui, o pessoal dos adolescentes. Primeira vez que a gente está fazendo isso, estamos aprendendo, né? Se tiver mais, a gente vai estar junto. Aí, tá bom? Semana que vem a gente está junto de novo, lição 7, se Deus quiser. Então é isso. Tá bom? Aí a gente vai se aprimorando, vai aprendendo, mas no mais, assim, mesmo que a gente não esteja se vendo agora, né? Só de saber que estamos falando com vocês, já mata um pouco a nossa saudade e até qualquer dia, tá bom? Amém. Vamos orar para que isso tudo passe rápido. Amém. Deus abençoe. Beijo a vocês. Valeu. Falou. Amém. Deus abençoe. Falou.